Novembro de 2018. Tinha tanta coisa entalada na minha garganta, tanta coisa apertada no meu peito. Eu comecei a desabafar isso no meu bloco de notas, escrevendo como eu estava me sentindo ali, enfrentando a pior fase da minha vida. Tinham se passado meses intensos, onde eu tentava me recuperar da dor de ser exposta e humilhada diante dos meus erros. O que tornava tudo mais doloroso é que isso tinha acontecido dentro de um lugar que deveria ser um lugar seguro para as minhas fraquezas. E com pessoas a quem eu chamava de amigos mais chegados que irmãos. Eu não sabia, mas ali em novembro, diante do meu bloco de notas, estava nascendo tinta colorida. Nos ataques de pânico que desenvolvi, eu só tinha um pensamento: eu preciso sair daqui, sair de perto dessas pessoas, dessa rotina, eu preciso sair dessa vida. Foi então que um sonho antigo começou a cutucar os meus pensamentos. Não seria a hora certa para fazer o intercâmbio? Todos esses anos colocando esse sonho de lado por medo, eu acho. Medo de perder a vida que eu tinha, a posição que eu tinha alcançado, o título que eu carregava, as pessoas que eu amava e admirava. Medo de deixar aquela vida que eu tinha construído arduamente, que agora desmoronava à minha frente. Não tenho dúvidas de que caminhos divinos me guiaram para um refúgio, também chamado de Ashburnham Place, mas que eu gosto de chamar de casa. A alegria de apenas estar longe da minha vida antiga já teria sido o suficiente, mas fui surpreendida por algo a mais. Uma semana antes de embarcar para o meu novo lar na Inglaterra, enquanto eu orava, eu tive uma visão. É difícil explicar, mas eu vou tentar. Na minha visão, eu me via no alto de uma colina, toda de areia. Eu vestia um vestido e eu tinha um lenço nas mãos. Enquanto o vento batia, eu estendia os meus braços para cima, deixando ele balançar o meu lenço. Finalmente eu sentia paz. Sentia os estágios do processo doloroso, onde fui julgada, apedrejada, onde chorei ao ponto de sentir a dor emocional se tornar física, onde tentei me levantar e lutar pela minha saúde emocional, onde me rendi, me escondi e finalmente fui encontrada. Eu sentia que ao final desse processo eu poderia voar. Tudo isso foi abstrato e figurativo, mas eu também tive um entendimento prático. Eu precisava registrar essa experiência em forma de música. Agora eu sabia exatamente o que fazer. Eu só não sabia como fazer, afinal, eu estava indo para o meu ano sabático na Inglaterra. Eu não teria tempo ou dinheiro para produzir nada por pelo menos um ano. Enquanto os meus pensamentos colocavam todos os impedimentos possíveis à frente do que eu tinha acabado de ver, uma voz me disse: só dá o primeiro passo. Meu primeiro passo era simples: começar a escrever essas músicas. Fui no meu bloco de notas e, para minha surpresa, aquelas anotações que fiz despretensiosamente, como um desabafo do meu coração, se encaixavam perfeitamente na ideia que eu tinha acabado de receber. Recém-chegada no Reino Unido, logo na primeira semana, eu conheci a Hannah e o Wade. Compartilhamos sonhos, projetos, visões, e eu pude dividir com eles tudo que Deus tinha me mostrado naquela noite, sem imaginar que eles seriam grande parte disso. Eles começaram a me ajudar, tornando real o projeto de gravação. O próximo passo foi dado, sem que eu pudesse criar ou manipular aquela situação por um milagre. Aquelas duas pessoas estavam ali, me dizendo que fariam tudo o que pudessem para ver a visão que Deus me deu ganhando forma. Logo começamos as gravações, e com o tempo fui conhecendo mais pessoas que estavam felizes em genuinamente contribuir através dos seus talentos. Músicos, artistas plásticos, fotógrafos, coach vocal, aspiradores da arte no geral. Pessoas de muitas nacionalidades diferentes, carregando e trazendo um som único a tudo que estava sendo produzido. Eu não gastei R$1 com as gravações, e todo o trabalho de produção e a participação de cada amigo foi voluntária e generosa.
Ao passo que o projeto caminhava, a minha cura pessoal também progredia. Fui surpreendida mais uma vez ao encontrar pessoas que me ouviram sem me julgar, que me conheceram sem filtros e me amaram mesmo assim. Momentos de conversas e orações que traziam alívio a cada ferida e, aos poucos, reconstruíam as áreas que eu achava que estavam tão quebradas que nunca mais andariam de novo. Eu me joguei em cada etapa da minha reconstrução. E eu amei cada etapa do processo criativo. Eu amei sentar em frente ao piano e transformar as anotações em músicas, caminhar em volta do lago e me inspirar para uma nova melodia, receber o desafio de fazer os arranjos das cordas e quebrar a cabeça para sair alguma coisa, sentar no estúdio e coproduzir cada detalhe, decidir fotos de divulgação, roupa, cabelo, maquiagem, dos pequenos aos grandes detalhes, tudo passou pelas minhas mãos. Tudo teve o meu toque, e o resultado não poderia ser mais eu. O resultado não poderia ser menos meu. A sensação era de estar carregando algo muito maior do que eu mesma, uma mensagem que não me pertence, eu apenas fui privilegiada de recebê-la. Tinta Colorida é sobre o amor de Deus, revelado em recomeços, novas chances, refazer e restituir. É sobre o Deus que é especialista em transformar coisas quebradas em algo lindo. É sobre o Deus que traz cor de volta às nossas vidas. Tinta Colorida é sobre o Deus que transpassa os limites da religião, que é o amor, e isso basta.